nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria. Meu nome é Roberto, sou do grupo de oração Jesus de Misericórdia da cidade de Lins. Estou aqui nesse dia de hoje para partilhar com você a palavra de Deus, que hoje ela é tirada do Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. E a palavra diz o seguinte, amados irmãos e irmãs. Chegaram sua mãe e seus irmãos, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, esta parte da Bíblia, esse texto bíblico, é na realidade um dos mistérios do Santo Terço, né? A perda e o encontro do menino Jesus no templo. 12 anos Jesus tinha, mas ele já ensinava os doutores da lei dentro do templo. Jesus é Deus, então ele tem a sabedoria. O Espírito Santo de Deus estava com ele e ele ensinava com sabedoria, ensinava com autoridade. De repente, Jesus, a mãe de Jesus meio que perde ele, não sabe onde ele está, e aí vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá, e vai encontrar ele aonde? Dentro do templo, com 12 anos, ensinando os doutores da lei. E aí eles falam: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora à tua procura. Aí Jesus fala, olha primeiro, os olhos na multidão e fala: aquele que faz a vontade do Pai, que está no céu, este sim é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Na realidade, irmão, Jesus não despreza a sua mãe. E na realidade, aqueles que estavam lá fora não eram os irmãos de sangue de Jesus, até porque Jesus não tinha irmãos. Mas no grego, na tradução do grego, irmão significa primos são irmãos, são considerados irmãos, entendeu? Então, as pessoas que estavam com Jesus, quando Jesus vai até Jerusalém, foram atrás dele junto com Nossa Senhora e encontraram ele ali no templo. Essas pessoas eram o quê? Parentes de sangue, muitos deles. Muitos deles eram amigos, que caminhavam com ele. Muitas vezes, irmãos, a gente tem alguns parentes que é só parente, não é verdade? Não é família da gente, porque não tem essa intimidade com a gente. A gente não tem intimidade com eles. Eles não se abrem, nós não nos abrimos. E muitas vezes se distanciam de nós. E muitas vezes pessoas que não têm laços de sangue conosco são família nossa, vizinhos, amigos, pessoas que a gente partilha a nossa vida. Então o que Jesus fala para os senhores da lei, o que Jesus fala para os senhores do templo é que as pessoas que fazem a vontade do Pai, essas pessoas são família de Jesus. Eu, você, que procuramos fazer a vontade do Pai, que procuramos seguir o caminho de Deus, segundo a vontade de Deus. Somos pecadores, sim, vamos ser até morrer, mas nós lutamos contra o pecado e tentamos fazer a vontade de Deus. Nós brigamos contra o pecado e tentamos santificar a nossa vida, Então, essas pessoas são as pessoas que são verdadeiramente irmãos, irmãs e a mãe de Jesus. Que nós sejamos chamados irmãos e irmãs de irmãos do Senhor, de verdade, Que procuramos fazer a vontade. Que o Senhor nos encontre lutando, que o Senhor nos encontre batalhando contra o pecado, contra aquilo que nos afasta de Deus, e que o Senhor nos encontre amando, e que o Senhor nos encontre sendo empáticos, que o Senhor nos encontre sendo solidários, que o Senhor nos encontre tendo um coração amoroso, no dia da nossa chamada até Ele. Aí sim, nós seremos chamados irmãos, irmãs e mãe do Senhor. Aí Ele abrirá os braços e nos receberá na glória eterna. Amém, irmãos? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.